mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Você sabe que a raposa parece um cachorro, mas não é. E ela é muito mais esperta do que qualquer cão que você já viu. Mas a raposa é um animal selvagem. Porém, escute só. Um lenhador pegou um filhotinho de raposa e criou junto com ele. Cuidou de uma tal maneira e domesticou tanto que aquela raposa era como um animal de estimação. Aquele lenhador era recém-casado e a sua esposa estava grávida. Mas, por fatalidade, a sua esposa morreu no parto e a criança sobreviveu. E ele, depois de chorar a morte da mulher, resolveu criar o filho e não se casar mais. E ele ia trabalhar e deixava a raposa tomando conta do bebezinho. Mas os seus vizinhos lhe diziam: rapaz, tome cuidado, porque raposa não é cachorro, e esta raposa, ela pode avançar na tua criancinha, pode matar o seu filho. E ele dizia: não, imagina. Essa raposa é de estimação, é domesticada. Criei desde pequenininha. Pelo contrário, ela é que cuida do meu filho e protege o meu filho. Mas os vizinhos sempre diziam: rapaz, abre o teu olho, porque raposa não é cachorro. De repente, ela fica com fome e devora o seu filho. Olha que isso é perigoso. E o lenhador dizia: não tem problema. Sempre no trabalho ele ouvia aquela recomendação. No final do dia ele voltava para casa e a raposa, só de vê-lo, ficava abanando o rabo, como se fosse realmente um cachorro de estimação. Porém, num dia em que o lenhador voltava para casa, cansado do seu trabalho, ele viu, como de costume, a raposa na porta de casa, abanando o rabo, mas com a boca cheia de sangue. Na mesma hora, ele imaginou que a raposa tinha devorado o seu filho. E quando a raposa chegou perto dele com a boca cheia de sangue, ele pegou um machado e desferiu um golpe violento e matou a raposa na mesma hora. Saiu correndo para dentro de casa, porque imaginava que iria ver o filho estraçalhado. Mas quando ele entrou no quarto, lá estava o seu filhinho, dormindo tranquilamente no bercinho, e ao lado do berço, uma cobra estraçalhada. A raposa havia matado a cobra para salvar a criança. O homem se sentiu tão mal naquela hora por ter feito um julgamento precipitado, que ele voltou para o lugar onde havia matado a raposa e fez uma cova. E naquela cova ele sepultou a raposa e também o seu machado. E nunca mais quis ver um machado na sua vida. Decidiu mudar de profissão, mudar de rumo, de ir embora, porque não suportava a injustiça que havia feito com a sua raposa de confiança. Jesus Cristo ocupou um corpo de homem, mas ele não é igual a um homem. Ele sofreu as mesmas tentações e fraquezas que qualquer corpo humano aqui na terra está sujeito. Mas ele não é como eu e não é como você, porque ele é Deus. E Jesus Cristo, na forma de homem, morreu na cruz do Calvário
para nos salvar. Foi injustiçado, foi desprezado, foi humilhado, foi morto por falta de entendimento da humanidade. Fizemos uma grande injustiça com ele. O profeta Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 53, versículo 3, o seguinte: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo se criou entre nós, cresceu entre nós, foi desprezado por nós e morto por nós. Fizemos uma grande injustiça. Não sabíamos que ele estava levando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Simplesmente achávamos que ele foi um infeliz, um sofredor, um incompreendido. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todas as nossas iniquidades recaíram sobre ele, e nós fomos salvos por aquele que suportou tanto sofrimento e não abriu a sua boca para nos salvar. Foi ele atingido por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. Agora, sabendo que a humanidade matou Jesus na cruz, você veneraria a cruz? Você amaria a cruz? Se você tivesse um filho único e esse teu filho fosse assassinado com um punhal, você carregaria o punhal no seu pescoço? Da mesma maneira, a cruz foi a arma que matou Jesus. Quando o lenhador enterrou o machado junto com a raposa, ele estava compreendendo a injustiça que fez por aquela raposa que salvou a vida do seu filho, esmagando, estraçalhando a serpente. Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente original, que é Satanás, e morreu por nós na cruz do Calvário. Ele foi sepultado. A cruz está vazia. Mas eu quero te dizer que este que se sacrificou por nós não está enterrado em Israel. E em nenhuma sepultura do mundo você pode encontrá-lo, porque o seu túmulo também está vazio. Aquele que foi morto por nós, ele foi glorificado por Deus, ressuscitou no terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. E ele é o meu, ele é o seu único e suficiente Salvador. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado, comunicação a serviço da vida.